Olá, tudo bem? Eu vou apresentar o trabalho final da disciplina de pesquisa operacional, programa de pós-graduação em pesquisa operacional da Unifesp, em parceria com o ITA. E o tema aqui do meu trabalho é a otimização da logística e distribuição de uma empresa distribuidora de produtos alimentícios. O estudo de caso abordado neste trabalho se trata da distribuição de produtos alimentícios junto a uma empresa localizada na cidade de Santo Anastácio, interior de São Paulo. A empresa ela tem como principal atividade o comércio atacadista de doces em gerais. Entre os clientes que essa empresa atende estão bares, pequenas mercearias, restaurantes e cantinas escolares. Aqui a gente tem alguns exemplos dos produtos que essa empresa comercializa, como, por exemplo, pacotes de doces, salgadinhos, doces de pote, caixas de suco, entre outros. Basicamente, a logística geral dessa empresa funciona como apresenta esse fluxo. Inicialmente na ponta ali, alguns fornecedores atendem toda a demanda da empresa, então os produtos são levados até o centro de distribuição da empresa e posteriormente a empresa inicia o processo de distribuição dos produtos aos seus clientes. É, Atualmente, a empresa conta com um centro de distribuição, atende 135 pontos de demanda, né, clientes, distribuídos em vários municípios é, na região aqui administrativa de Presidente Prudente. Basicamente tem 8 cidades e 2 distritos. E para fazer todo o transporte de produtos, a empresa utiliza um veículo, um veículo de transporte que é um caminhão do tipo VUC, de pequeno porte. Basicamente, esse mapa aqui representa a localização de todos os clientes da empresa, né? As setas ali em azul representam os clientes e o marcador em vermelho é o próprio centro de distribuição da empresa. Um dos objetivos da empresa nesse momento é abrir um novo centro de distribuição no município de Presidente Epitácio e conjuntamente definir as melhores rotas para atender os clientes desse município. E é justamente em cima desses objetivos que a gente vai trabalhar aqui para auxiliar a empresa nessa necessidade. O município de Presidente Epitácio, ele tem basicamente 10 clientes, então a empresa atende 10 clientes ali espalhados nesse município com diferentes demandas e é, a princípio a empresa tem duas opções para abrir um centro de distribuição que estão representados com os marcadores em vermelho aí. Esses são os dados do problema. Então, novamente, a empresa tem duas possibilidades para abertura de um novo centro de distribuição. São 10 clientes, então a empresa precisa atender a demanda de 10 clientes. A gente está considerando aqui uma capacidade fixa do centro de distribuição a ser aberto. Nesse caso, são 500 unidades. O custo de abertura do novo centro de distribuição é um valor de R$ 5.000. Capacidade do veículo também é uma capacidade física, nesse caso são 120 unidades por veículo, e o custo fixo de utilização de um veículo por rota são R$ 150. Logo abaixo aqui a gente tem um exemplo da matriz de custo de transporte entre os nós desse problema. Então, basicamente, aqui a gente tem 12 nós. O primeiro e o segundo nó representam as duas possibilidades de abertura de centro de distribuição, e do terceiro nó até o 12º são os clientes. E logo abaixo ali a gente tem a demanda de cada cliente. Então, novamente começa a partir do nó 3, que seria o primeiro cliente que precisa ser atendido, até o, o 12º nó. Para resolver o problema
de transporte dessa empresa, a gente vai aplicar aqui o problema de localização e roteirização. O problema de localização e roteirização, ele basicamente integra dois tipos de decisões bastante comuns em sistemas logísticos e também super conhecidas na área de pesquisa operacional. Uma a nível estratégico, que é o problema de localização de facilidades, e a outra no nível tático, que é o caso da roteirização de veículos. Basicamente, esse problema tem o interesse de determinar de forma simultânea o conjunto de instalações e de rotas de atendimento dos clientes para que o custo total seja minimizado. E esse custo total ele envolve tanto o custo de transporte quanto o custo de utilização de veículo e também o custo de abertura de um novo centro de distribuição. Como o problema de localização e roteirização ele agrega aí dois problemas considerados complexos em pesquisa operacional, que é o problema de localização de facilidades e o de roteirização de veículo, ele é classificado como um problema de complexidade computacional NP-hard. Dentre as decisões que o modelo deve tomar de forma concomitante estão quantas instalações devem ser localizadas, onde essas instalações devem estar localizadas, quais clientes atribuir a quais instalações, quais clientes atribuir a quais rotas e qual a ordem que os clientes devem ser atendidos. Então, como ele busca ele responder todas essas perguntas, a complexidade desses problemas é bastante elevada. Esse é o modelo de programação binária é, desenvolvido aqui para obter a solução exata do PLR. Basicamente, esse modelo ele utiliza três variáveis, YI, que é igual a 1 se o centro de distribuição I for aberto, zero caso contrário, um FIJ, que tem o valor 1 se o cliente J for atribuído ao centro de distribuição I, zero caso contrário, e a variável IJK, 1 se que vai ter valor 1 se o arco IJ ele é percorrido na rota do veículo K e 0 caso contrário. E além disso, a gente também emprega uma variável S aqui, variável auxiliar, para fazer o trabalho de eliminação de subrrotas. Esse daqui é o modelo, então o modelo busca minimizar o custo O ali, que é o custo de abertura de um novo centro, os custos de transporte, então a soma dos custos de transporte, e também o custo de utilização do veículo aqui por rota, que seria esse custo F. E aí, basicamente, esse modelo ele tem nove restrições. Além de aplicar o modelo de programação binário para obter a solução exata, o trabalho também visa a aplicação de uma meta heurística. Nesse caso, a meta heurística a ser aplicada é a meta heurística Simultaneous Annealing. Basicamente, o algoritmo aqui empregado para obter uma solução factível para o PLR, ele é composto por alguns parâmetros. Nesse caso, são 7. O ITER, T0, TF, parâmetro K, P, o N não improving e alpha. O parâmetro ITER ele especifica o número de interações que se deseja realizar uma determinada temperatura. O T0 é a temperatura inicial do processo. TF é a temperatura final, abaixo da qual o procedimento aqui, o algoritmo ele é encerrado. K é a constante utilizada para calcular a probabilidade para determinar se deve ou não aceitar uma solução pior. P é um custo de penalização associado à violação da capacidade do centro de distribuição. O N não improving denota o número máximo permitido de reduções consecutivas da temperatura, sem melhoria no valor da função objetivo. E o alfa é o coeficiente de controle da programação de resfriamento. Então, basicamente, esse algoritmo ele é composto por 8 etapas, e aí entre essas etapas ali estão a primeira etapa é a geração de uma solução inicial através de um método guloso.
O segundo passo, basicamente, é a atribuição dos parâmetros inicial, e do terceiro em diante começa a parte interativa do algoritmo. Para ampliar a busca ali de vizinhança, de soluções vizinhas, basicamente esse algoritmo ele utiliza alguns métodos de alguns movimentos específicos, bastante comuns em outras meta-heurísticas, como o swap move, insertion move e o to-opt move. Então, basicamente, esses três movimentos eles fazem um trabalho de busca de vizinhança nesse método. E aí o algoritmo ele é encerrado quando é obtido quando a temperatura atinge ali a temperatura final especificada, ou o número de interações é igual ao número máximo permitido de reduções consecutivas da temperatura. Bom, os resultados obtidos. O, o, Tanto o modelo exato quanto a meta heurística, eles foram processados em um computador pessoal, processador Intel Core i7, 8 GB de memória RAM, sistema operacional Windows 10. Para meta heurística, foram utilizadas a seguinte combinação de parâmetros. O ITER foi determinado no valor de 8.000, temperatura inicial 30, temperatura final de 0,1, constante igual a 0,1, fator de penalização igual a 1.000, N não improving igual a 150 e o alfa 0,98. Essa tabela apresenta os resultados dos modelos propostos para a resolução do PLR. Então, podemos observar aqui que a gente conseguiu obter, através da meta heurística, a mesma solução apresentada pelo modelo exato aqui, programado via MPL. Então, significa que a meta heurística ela teve uma performance bem, bem significativa aqui, inclusive o comportamento, inclusive a performance é até superior ao modelo exato, né? Porque o modelo exato, nesse caso, levou aproximadamente 15 minutos para que o algoritmo fosse processado, enquanto a meta heurística levou somente aproximadamente 3 minutos. Esse mapa apresenta as rotas que foram utilizadas e também indica qual que é o novo centro de distribuição aberto. Ao total foram geradas 4 rotas aqui. Essa rota que está na cor verde, a rota azul, rota vermelha e a rota laranja. Cada rota atende um total de 3 clientes, de modo que as demandas, tanto a capacidade do veículo quanto do centro de distribuição, não fosse ultrapassada. Considerações finais. O trabalho ele abordou 2 métodos para resolver o problema de localização e roteirização, que é o modelo de programação binário, que foi utilizado para a obtenção da solução exata, e a meta-heurística baseada no algoritmo Simulated Annealing. A abordagem meta-heurística utilizada, ela não só foi capaz de encontrar a mesma solução que o modelo exato, que seria a solução ótima do problema, como também apresentou um tempo de processamento significativamente menor.